sua Bíblia aí? Por favor. Salmo 103, versículo 13 em diante. Salmo 103. Deus é bom. E o tempo todo. Amém. Quando você achar, me avise, viu? Amém? A mídia já achou. Pronto. Diz assim a palavra: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Amém. Espírito Santo, seja bem-vindo. Continue falando ao nosso coração. Eu costumo sempre lembrar disso, Pai. Nós estamos aqui porque aprendemos com teu filho Pedro. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Por isso, Senhor, queremos ouvir mais uma vez a tua voz, falando no nosso coração. Como eu falei no início, o Senhor é o único que tem a capacidade de saber o que está dentro do nosso coração. Conhece a nossa jornada, a nossa caminhada e principalmente as nossas necessidades. Eu quero pedir nessa noite é que de uma forma muito especial o Senhor venha abençoar cada vida nesse lugar. Porque se viemos aqui, Pai, é porque a gente ama o Senhor. Se viemos até aqui é para buscar a tua presença. E eu creio que quando isso acontece, o Senhor faz a obra. Por isso já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém? Quem aqui já falou alguma vez que Deus está no controle de todas as coisas? Levanta a mão. É verdade? É verdade. Mas às vezes, quando a gente fala isso, nem sempre a gente está falando com muita convicção. Sabe por quê? Primeiro deixa eu falar uma coisa antes de eu responder isso. Eu quero lembrar que Deus tem promessas de bênção para a sua vida. Tem. Deus quer o teu bem. Deus quer a sua paz. Deus quer a sua felicidade. Deus quer o teu coração. Deus quer a tua alma. Deus só tem o melhor para você. Amém? Mas o que é que eu falo? Por que às vezes a gente fala assim e de repente parece que a gente fala isso só da boca para fora? Porque tem momentos na nossa vida difíceis que vai ficar complicado a gente compreender essa verdade. Ontem aqui com o tema das crianças, Jesus no controle, e eu fui pedindo a Deus uma palavra para nós, para minha vida. E aí veio esse momento aqui, esse salmo, um salmo de Davi. Convido depois você em casa a meditar nele, que é muito lindo. Eu acredito que a maioria aqui conheça um pouquinho da história de Davi, um menino que virou rei,
um menino que fazia parte de uma família que não, vamos dizer assim, dava uma importância assim para ele. Um menino que cuidava de ovelhas. Mas um dia sobre a vida desse menino veio uma palavra e uma promessa do Senhor. Escolhi para mim um homem segundo o meu coração, e esse vai reinar sobre Israel. Era Deus falando sobre Davi. E aí, adolescente chamado à presença do profeta, ele na frente do pai, dos irmãos, ele é ungido. Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, o consagrando, ungindo como o novo rei de Israel. E quem conhece a história sabe que a jornada de Davi estava apenas no comecinho. Vai servir o rei Saul, sempre com muita fidelidade, com muita honra. E Deus vai usando Davi. O menino tinha uma ousadia que não era dele, era do Senhor. Partiu para cima e derrubou um gigante. Como era o nome do gigante? Eis. E isso gerou um incômodo em Saul, no rei, tomado por um ciúme, por uma inveja, coisas do mal. E a partir daí, o rei Saul passa a perseguir Davi de uma forma implacável. Palavras do próprio Davi: estou sendo perseguido que nem um cachorro. Quase 10 anos de perseguição, de aflição. E exatamente nesse período da jornada é que ele registra suas mais tremendas experiências com o Pai. Foram nos momentos de maior aflição que Davi é tomado pelo Espírito de Deus. E ele compõe, ele abre o coração, porque o que nós vemos nos Salmos de Davi são a expressão de alguém que em momentos difíceis, terríveis da sua vida, teve experiências extraordinárias com o Senhor. Ali ele encontrou direção, ali ele encontrou esperança, ali ele encontrou força. E tudo que ele declara aqui é algo que ele testificou, algo que ele experimentou e deixou registrado, porque se trata de princípios. O que Davi expõe, o que Davi traz aqui é algo dizendo assim: eu vivi isso, eu vou registrar isso, e quem crê pode viver isso aqui também. Pode viver isso aqui também. E é através dessas experiências que Deus quer nos levar a refletir, porque, escute só, cada um aqui tem sua história, cada um aqui tem sua luta, sua peleja. E às vezes, como Davi, a gente sabe que tem uma promessa, mas às vezes a circunstância atual deixa a cabeça da gente um pouco confusa. É difícil lidar com esse processo. Por isso que temos ao nosso acesso o quê? A palavra de Deus. Na palavra de Deus a gente encontra a direção. Na palavra de Deus a gente encontra a resposta. Na palavra de Deus a gente encontra entendimento. E o Senhor, eu separei aqui, Deus, deixa esse pedacinho aqui, só para a gente falar um pouquinho mais, aprofundar nisso aqui. Como eu falei, são coisas testificadas, ou seja, comprovadas. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então nós estamos no lugar certo. Então a gente pode conversar. A primeira coisa que ele traz aqui para a nossa vida, no versículo 13, ele diz que como um pai tem compaixão dos filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Aqueles que o temem. Ele faz o comparativo do sentimento de um pai a um sentimento que Deus tem para aqueles com que o temem. Os irmãos sabem que eu gosto muito da etimologia das palavras, né? Ainda mais agora me metendo a doido de estudar mais um pouquinho, graças a Deus.
né? Existe uma diferença entre a pessoa ter empatia e a pessoa ter compaixão. A empatia, a pessoa pode até ter uma emulação, entender, simular o sentimento da outra, sabe? Por um instante se colocar no lugar da outra, mas só por um instante. Já o significado da compaixão é diferente. Quem tem compaixão entende a dor do outro, sente a dor do outro e faz algo para amenizar a dor do outro. Ele lembra aqui que como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. O Senhor está dizendo aqui para nós nessa noite: ei, eu conheço muito bem a sua dor, sei exatamente o que você está sentindo e quero fazer algo para aliviar isso do seu coração. É um Deus que tem compaixão. Atitude bem semelhante quando o Verbo se faz carne. Várias vezes Jesus, narrado ali no Evangelho, ao olhar as multidões perdidas e desgarradas, ele diz que o Senhor se movia de íntima compaixão por aquelas pessoas. Então Jesus não podia ver um doente, que ele curava o doente. Não podia ver ninguém opresso, ele libertava aquela pessoa. Ele sente a dor, ele entende a dor e faz algo para sanar essa dor. Eu quero dizer a você que esse Pai está aqui nessa noite. Entenda isso. Ele sabe muito bem o que você está passando. E uma outra coisa que ele fala a respeito desse Pai, que ele se lembra de quem nós somos. No versículo 14 ele diz o quê? Que a gente é pó. Nós somos pó. O que é o homem, irmãos? O que é o ser humano sem o Senhor? Ele diz aqui: é pó. A vida do homem é semelhante à relva que floresce como flor do campo, que se vai quando sopra o vento, nem se sabe mais do lugar onde ela estava. Somos nós. E ele destaca isso porque é importante nós nos lembrarmos de quem nós somos. Lembrarmos que temos limites, que temos nossas fragilidades, que temos nossas fraquezas. É por isso que nós sempre vamos precisar da presença de Deus na nossa vida. E às vezes é muito triste quando nós achamos que somos alguma coisa. Quando nós achamos que podemos tudo. Quando nós achamos que a gente tem capacidade de tudo. Oh, meu irmão e minha irmã, o que é a vida? Quem é o homem? Quem somos nós? Quem está entendendo essa palavra? Ele conhece os nossos limites. E é interessante que quando nós nos reconhecemos assim, quando nós olhamos para nós e dizemos: Senhor, realmente, quem sou eu? Quem sou eu, né, filho? Quem sou eu para que o Senhor me ame desse jeito? Quem sou eu nessa história, nessa jornada, nessa vida? Sabe? Importante a gente entender isso. O ser humano, ele tem uma característica que é fundamental. Se realmente ele quer se desenvolver, ele precisa entender que ele é um ser que foi projetado para ser totalmente dependente do Senhor. E você vai perceber que todas as vezes que ele foge desse princípio, quando ele começa a se achar, ele começa a se perder. Eu sei de uma coisa, eu tenho aprendido todos os dias, meu irmão, minha irmã, sem o Senhor Jesus eu não sou nada. Sem Ele a gente não é nada. Amém? Mas com Ele a gente pode. É o Senhor na nossa vida. O que nos leva aqui a esse último ponto de reflexão, que veja só,
eu tendo condição, eu sendo missionário Dailson, Deus me dá um dos tesouros mais preciosos. Sabe o que é? O seu amor leal. O seu amor eterno. Duas virtudes: lealdade e eternidade. É o amor de Deus na nossa vida. Esse amor leal e eterno significa que, independente de qualquer situação ou circunstância da nossa vida, Deus nos ama. Deus ama os seus filhos. Deus ama cada um de nós. E é na força e no entendimento desse amor que nós vamos conseguir enfrentar momentos como esse, as situações mais adversas. E aqui Davi, ele comprova a seguinte verdade, Sérgio: que esse amor leal e eterno vai estar com todos aqueles que o temem. Opa, tem uma condição. O amor leal e eterno do Senhor vai estar com aqueles que o temem. Primeiro ponto. Eu sempre estou lembrando isso aqui. Temor a Deus. Inclusive Salomão vai falar lá em Eclesiastes, filho de Davi, vai dizer: olha, de tudo que se tem ouvido, que você aguarde isso. Tema a Deus, porque esse é o dever de todo homem. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar, é honrar, é ter reverência diante da sua grandeza, da sua soberania, da sua glória sobre nós. E esse amor leal, verdadeiro, está com aqueles que o temem e aqueles também que guardam a sua aliança. Mais uma outra condição: a aliança representa compromisso, responsabilidade, um elo de ligação que é para toda a vida. Uma aliança que automaticamente vai se basear em outros grandes princípios fundamentais para a nossa vida, que é a obediência à sua palavra, ao cumprimento dos seus preceitos, que se lembram de obedecer ao Senhor. É interessante porque ele fala que ele vai estar com aqueles que guardam a aliança e se lembram de obedecer. Porque às vezes a gente está esquecendo de obedecer a Deus. E se esquece que a obediência é um princípio de bênção do Senhor na nossa vida. Uma vez os companheiros de Davi, no seu período de perseguição, estranharam. Porque Davi teve uma oportunidade de matar Saul. Alguém conhece essa história? Saul estava lá desprevenido. Imagine o coração de Davi, Nil, cansado de tanta perseguição. E aquele era o homem que queria matá-lo. Ele chega lá, está ele lá desprevenido. Ele pega a faca, a espada, e ele apenas corta um pedaço da capa de Saul. E isso doeu na alma de Davi, e ele voltou. E os companheiros: ué, e aí? O que foi? Não matou? Quem sou eu, Robervan, para tocar no ungido do Senhor? Escute, deixa eu explicar aqui essa passagem. Tem muita gente que usa essa passagem aí para se amostrar, dizendo o seguinte: é ungido do Senhor, não pode, é ungido. Escute só. Quando Davi diz: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele está aqui entendendo um princípio. Primeiro, uma pessoa que é ungida, ela é consagrada a algo ou alguém. Saul era ungido de quem? De Deus. Então a responsabilidade de Saul era Deus. Quem ia cuidar da vida de Saul era Deus. Isso significa que tudo ali que era referente às atitudes de Saul, Deus ia cuidar do seu ungido, não era Davi. E ele disse: quem sou eu para desobedecer e tocar no ungido do Senhor? Ele podia ter matado Saul, mas ele não fez. Ele preferiu, ele se lembrou
de obedecer ao Senhor. E Deus cuidou da vida dele. Quem obedece a Deus, Deus cuida da vida da pessoa. Entenda isso. E ele vai dentro desse princípio. E ali, nos seus momentos mais difíceis, ele viu Deus cuidar da sua vida. Ele preocupou-se em ser fiel e obediente ao Senhor. Amados, são nos momentos mais difíceis que verdadeiramente a nossa fé ela vai ser provada. É na hora que está tudo de perna para o ar, Fabi, que a gente vai saber se a gente é fiel a Deus ou não. Davi diz que o amor de Deus é leal e é eterno. Amém? Davi comprovou, experimentou e viveu esse grande amor do Senhor sobre a vida dele. Lá na frente, alguns séculos mais tarde, um outro homem vive e comprova essa palavra. O nome dele, Paulo. Paulo que depois de se converter, de perseguidor virou perseguido, humilhado tantas vezes, passou por muitas tribulações, mas ele fez uma opção na vida dele. Eu escolho obedecer a Cristo. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu preciso, eu tenho, eu vou manter a minha fidelidade. E o amor de Deus, o amor leal, o amor eterno estava sobre a vida de Paulo. E ele conseguiu não só, amados, lidar, enfrentar, suportar, mas ele conseguiu vencer todas essas situações. Porque ele estava diante desse amor. É um amor que está presente aqui nessa noite. Para refrescar a sua memória, ou talvez você não conheça, Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante, vai dizer o seguinte, Romanos 8, 35, preste atenção. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos, pois eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus ama os seus filhos. Aí cabe a nós agora compreender essa palavra. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho dimensão do que você está passando. Cada um conhece a sua dor e conhece a sua história. Mas existe alguém que conhece muito mais que a gente. É Deus. Um Deus que tem compaixão de nós. Um Deus que conhece os nossos limites. Um Deus que quer nos amar. Um Deus que quer fazer uma obra na nossa vida. Desde que a gente tenha temor a Ele. Desde que a gente se lembre de obedecer a Ele, de viver em obediência à sua palavra, independente do momento ou da situação. Vale a pena ser fiel a Deus. Deus está no controle de tudo, então deixe Ele cuidar da sua vida. Eu falei isso aqui hoje de manhã. Tem gente que dá o controle para Deus, mas quando sai daqui lá fora, toma o controle da mão de Deus. Quer fazer tudo do seu jeito, quer fazer tudo da sua forma. É aquela velha história. Então Deus não está no controle. Se tem uma coisa que Deus, Ele curiosamente Ele respeita, é o nosso poder de decisão, de escolha, não é?
Deus diz, olha, vamos por aqui. Ah, Senhor, eu quero ir por cá. Eu estou dizendo para você, é aqui que é bom. Ah, mas eu estou achando que ali é melhor. Eu vou. É assim que funciona. Mas quem decide andar com o Senhor, seguir a Deus, vai ter sobre a sua vida ali as suas promessas. Mas eu falei isso agora há pouco na Atalaia. Do lugar da onde eu estou até a promessa de Deus na minha vida, tem uma jornada. E o meu desempenho nessa jornada é que vai determinar se eu vou chegar lá ou não. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus quer que você chegue. É promessa de Deus? Ele quer que ela se cumpra, porque Deus não mente. É Deus mesmo? Então amém. Mas o que eu preciso é entender que nesses momentos eu tenho que me lembrar que Deus é Pai, que Deus se compadece, que Deus sabe da minha fraqueza. Ele só quer que eu tenha temor a Ele, que eu faça uma aliança com Ele, que eu obedeça a Ele. Aí sobre a minha vida vai estar o seu amor leal, o seu amor eterno. Diga para quem está do seu lado, Deus nunca vai deixar de amar você. Mas não. Agora escute. A questão é se eu quero amar a Deus. Quem quer amar a Deus? No Evangelho de João, Jesus diz assim: aquele que me ama guardará a minha palavra. Ou seja, quem me ama vai obedecer a minha palavra. Quem me ama demonstra o amor obedecendo a minha palavra. Isso não significa isenção de problema, mas significa presença e força de Deus no meio da tempestade. Eu estou debaixo da obediência ao Senhor. Deus vai cuidar de mim, como cuidou de Davi, como cuidou de Paulo e como Ele cuida dos seus filhos até hoje. Quantos recebem essa palavra? Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor?